Olá, quanto é que ganha um corretor de imóveis ou quanto ele pode ganhar? Vou fazer uma pergunta para você. Qual é o bem mais caro que existe? E quem é o agente responsável pelas transações desse bem? É exatamente isso que você está pensando. O corretor de imóveis é o agente responsável pelas transações de imóveis, o bem mais caro que existe de norte a sul do país. Por isso, é uma profissão que não tem como não ser promissora. O que acontece é que muitos corretores não se capacitam, não se aprimoram, não chamam para si a responsabilidade dos seus ganhos, dependem da sorte, muitas vezes, de um cliente certo entrar num instante de venda ou bater numa ficha de visita para ele vender. Eu queria falar um pouco sobre as perspectivas de ganhos do corretor, sobre pagamentos de honorários no mercado de imóveis usados e no mercado de lançamento, e também falar sobre a possibilidade do corretor subir e agregando a sua profissão, se tornar um corretor autônomo e depois se tornar até dono de uma imobiliária, um executivo bem-sucedido. Me chamo José Florencio, sou corretor de imóveis há 20 anos, advogado, pós-graduado em Direito Imobiliário, a Imobiliária Escola. É o único canal especializado no médio e alto padrão do mercado de imóveis usados. Se você está assistindo esse vídeo aqui, mas ainda não curtiu a página, não me segue ou não se inscreveu nos canais, fica essa oportunidade para você. Se você gostar do vídeo, deixa um like, comenta que a gente pode aprofundar, que certamente vai faltar detalhes nas minhas falas aqui. Vamos lá, galera. Primeiro, em qualquer lugar do país, em qualquer lugar, seja a cidade menor que seja, o bem mais caro que existe são os imóveis. Por isso, um corretor bem preparado, ele pode ter ganhos elevados para aquela cidade, para aquele padrão de vida que leva ali. Não tem como fugir disso. Geralmente, os corretores iniciam no mercado imobiliário, e eu aconselho isso, que ele entre dentro de uma imobiliária. Essa imobiliária, com pessoas mais antigas, com boas práticas, muitas vezes avança esse colega corretor, profissionaliza ele, melhor do que muitas vezes começar sozinho. Então, o caminho do corretor, que foi o meu também, entrar numa imobiliária, me tornar corretor autônomo, depois dono de imobiliária. E agora, como é que funciona esses ganhos? Primeiro, eu sempre tive a percepção que os ganhos do corretor poderiam ser ilimitados. E aí eu quero falar aqui o que muitas vezes limita os ganhos deles. Primeira coisa, corretor de imóveis, geralmente, outro dia eu falei isso num vídeo, vem geralmente de famílias muito simples. Então a nossa mente de ganhar dinheiro é uma mente muitas vezes pequena. Nós não somos muitas vezes como ambiciosos, e ambição é bom. Porque se você trabalha no mercado de maior valor do bem e se você não tem ambição, você não vai vender. Você não vai vender. Se você se contentar com ganhos pequenos, você vai ter ganhos pequenos e vai parar. O corretor pode ir além. E uma outra coisa que eu percebi que fazia efeito comigo e atrapalha muito é o corretor, nós que viemos do mercado de trabalho tradicional, onde a gente tem o ganho mensal. Eu tive tempo para aprender isso. O que eu fazia? Quando eu comecei na corretagem, eu fazia uma venda. E aí o que eu fazia? Opa, recebi o meu salário do mês. E aí eu tirava o pé do acelerador. Eu não continuava trabalhando, porque eu achava que naquele mês eu não ia ganhar mais dinheiro. Só que corretagem, você ganha no mês seguinte aquilo que você plantou nos meses anteriores. Então, toda vez que o corretor ganha dinheiro, para perceber se não é um momento que você relaxa muito, dá mole, vai fazer um monte de coisa, esquece de dar continuidade no teu trabalho e aí você fica sem ganhos nos meses futuros. Se liga nisso daí, é muito importante. Tenha ambição e também tenha constância, não dá mole. O maior risco do corretor de imóveis é justamente quando o bolso dele está cheio de dinheiro, que ele para de trabalhar e ele sofre a consequência de receber menos depois. Então aí o corretor de imóveis, ele vai para uma imobiliária. Se ele trabalha no mercado de lançamentos, me parece que a tabela de lançamentos paga em torno de 2% ou até 3%, de 2 a 2,5% do valor do imóvel. Tá bom? Isso é o que geralmente fica para o corretor de imóveis, entre 2 e 2,5%, tá bom? Por quê? Porque não tem a figura do captador de imóveis. O legal é que no mercado de imóveis usados você tem o pagamento dividido.
tá? Você pode ganhar dinheiro de duas formas, ou ganhar as duas formas no mesmo momento, que é o chamado dobrado. No mercado de imóveis usados, você tem a figura do captador de imóveis, ou o agenciador de imóveis. Acho que no Rio Grande do Sul é falado assim. O que acontece? Esse corretor é aquele que vai fazer contato com o proprietário, faz contato, traz o imóvel para dentro da imobiliária, e ele tem uma parcela do comissionamento. Ou seja, a imobiliária no total ganhou 5, 6% do valor da venda. Daqueles 5 ou 6% do valor da venda, um percentual fica para o captador. Aqui, na minha imobiliária, eu pago de 20% a 25% para o captador de imóveis. A minha tabela de honorários é uma tabela inteligente, que eu remunero quanto maior a qualidade da captação do imóvel, eu pago mais, tá bom? Isso aí é um outro papo para a gente conversar outro dia. Só que eu sei que tem imobiliárias no Brasil pagando muito mal o corretor captador. Pagam 10%, 13%, 15%, quando muito pagam 20%, tá? Isso é o que acontece muitas vezes com o corretor captador, que fica desestimulados, que acham que não precisa fazer um bom trabalho. Isso é um erro das imobiliárias, pagar muito menos ao captador, porque você desestimula dele, enquanto o corretor captador que vende o imóvel, que acompanha o cliente comprador, ele geralmente recebe até 30%. Eu já vi empresas que pagam até mais, pagam 30%, 35% ao corretor que acompanha o cliente na visita e o cliente se interessa pelo imóvel, e paga 10% a 15% ao corretor captador de imóveis. Eu faço o contrário. Minha tabela aqui, ela paga 20% ao corretor que acompanha o comprador e paga um pouco mais se ele fizer mais de uma venda por mês. Agora, na captação, eu pago até 25%, dependendo da qualidade dessa captação, tá bom? Então, o que acontece? Aí vai depender também do mercado que está inserido. Você pode trabalhar numa cidade pequena ou cidade grande, numa imobiliária, e na imobiliária que ela tem especialização no nicho, numa região que os valores dos imóveis são maiores, os teus ganhos podem ser elevados. Isso é muito bom. Então, se você inicia na corretagem e vai trabalhar numa imobiliária onde o nicho de especialização dela são imóveis baratos, os teus ganhos vão ser consideravelmente pequenos. Você vai ter que fazer muitas vendas para ter um ganho legal. Então, é importante que você opte por trabalhar uma região onde tem os imóveis numa faixa de valor razoável, para quando você fizer 1, 2 vendas por mês, você conseguir ter um bom ganho. E aí o corretor, ele vai evoluindo a partir daí. Esse corretor é um corretor que trabalha em imobiliária. Vou me resumir aqui ao mercado de imóveis usado nesse momento para falar. Esse corretor dentro de uma imobiliária de usados, ele pode fazer a dobrada. Era o que eu fazia. Eu era um corretor que captava o imóvel. Como eu faço sempre um bom trabalho com o proprietário, eu sempre tinha boas ofertas, e essas ofertas eram vendidas ou por mim, muitas vezes, ou por outros colegas da imobiliária. Então, a captação de imóvel é uma forma de ganho. Você precisa fazer esse trabalho com zelo. Se a tua imobiliária paga mal o captador, conversa com o proprietário, manda ele assistir uns vídeos meus para ele entender um pouco isso do que eu estou falando. Manda ele conversar comigo, que eu bato um papo com ele e explico como que a qualidade das captações irão melhorar, e com isso vocês vão fazer mais vendas naturalmente. Então, o corretor pode fazer dobrada. Eu fazia muito. Então, aumenta muito a chance. Então, dentro de uma imobiliária de mercado de imóveis usados, o corretor pode ganhar 10, 15% só por ser captador, mas ele pode ganhar 40, 45% se ele for o dobrado, se ele tiver uma boa captação e ainda assim conseguir fazer uma visita para vender. Então, isso aumenta muito a perspectiva de ganhos de um corretor dentro de uma imobiliária. E aí o corretor vai para um outro ponto. Corretor, ele pode ser um corretor autônomo, trabalhar sozinho, sem imobiliária. Galera, mas para ser corretor autônomo, o corretor tem que ter experiência, porque senão ele bate cabeça. Vale muito a pena você trabalhar dentro de uma imobiliária, conversando com outros colegas, fechando o negócio junto, tá? Isso vale a pena. Mas chega um ponto que você pode estar bem amadurecido, sabe? Você perceber que você consegue ter disciplina também trabalhando sozinho, e você ter ganhos completos, você poder fazer vendas e ganhar 6% de comissão. O que eu não vejo isso nos lançamentos.
Conversei com um colega de lançamento e ele me falou que o normal para um corretor autônomo, quando ele vende um imóvel direto de uma construtora, é essa construtora pagar. Ele falou 6%, não conheço quem pague. 5%, muito difícil. 4%, acontece, mas tem imobiliárias, tem construtoras que pagam menos de 4% ao corretor autônomo. No mercado de imóveis usados, não. No mercado de imóveis usados, geralmente você começa nos 6%, no mínimo, no residencial. E você vai negociar de acordo com a sua relevância para esse proprietário. Eu costumo falar, para negociar a comissão, o corretor tem que ter autoridade, tem que ser útil ao proprietário, para que ele consiga obter o maior valor de comissão possível. No de lançamento, não. No mercado de imóveis usados, se você chegar a um ponto de autonomia, você pode ficar com comissionamento de até 6% ou até mais, se você souber fazer um bom trabalho, proprietário ver valor no seu trabalho e você acontecer de você negociar comissões até acima de 6%. Tá bom? Depois dessa etapa, muitas vezes o corretor pode dar um outro pulo, que é ter uma imobiliária. Às vezes, começa com 1, 2 corretores, vai começando a aprender a formar equipes e aí ele ter ganhos e ganhos ilimitados. Ganhos que nunca ele imaginou. Se o corretor de imóveis souber se aprimorar, trabalhar mercados de médio e alto padrão, se aprimorar e construindo carteira, e aí progredir naturalmente no conhecimento e também partir para uma parte autônoma e depois ter a sua imobiliária, você pode estar muito bem direcionado com ganhos ilimitados, ganhos talvez que poucas pessoas consigam ter na região aonde você mora. Valeu, galera? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, conversa aqui comigo, vamos falar sobre tabelas de pagamento de honorários, como é que estão as tabelas de honorários pagos aí, como é que o rateio de comissionamento na sua imobiliária. Deixa o seu like, comenta. Se você não curtiu a página, se você não se inscreveu no canal ou se você ainda não me segue, fica essa oportunidade. Valeu? Porque, ó, isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Um abraço. Aquilo ali é o curso meu, último módulo, módulo 6, Estratégias Orgânicas de Venda. Valeu? Um conteúdo exclusivo que é da Imobiliária Escola, dado por mim. 20 anos da minha experiência estão aqui nesse curso. Um abraço.